Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Eu vi alguns alunos e alunas falando sobre a questão 22 do exame de qualificação da UERJ. Era aquela questão que pedia para que você relacionasse o conto Anos de Chumbo, mais precisamente o desfecho, o final do conto Anos de Chumbo, a estrofe de uma música do Chico Buarque, beleza? Aí, cara, eu pensei assim, o desfecho do conto, né? O que acontece nesse conto? Aquele menino, certo, que tinha um determinado problema de saúde, que os pais não deixavam ele fazer nada, não deixavam nem ele atravessar a rua, justamente naquele apartamento que mais parecia uma prisão, certo? O que acontece? Um dia ele vai lá brincar com os soldadinhos de chumbo, acaba fazendo uma fogueirinha para simular um ataque dos soldados aos indígenas e faz o que? Sem querer a arma, sem querer ou de propósito, né? Tem uma questão aí. Sem querer ou de propósito, acaba armando todo um incêndio na casa dele e de repente esse garoto vai para a rua. Pelo jeito vai para a rua sozinho pela primeira vez e nem se importa tanto com o trânsito, com o carro de bombeiros que ficou preso no trânsito e os pais dele acabam morrendo ali. Aí, qual das músicas do Chico Buarque, qual estrofe que melhor se relaciona, como se praticamente esse conto tivesse sido filmado e no finalzinho começa a tocar uma música do Chico Buarque, certo? Vamos lá então. Será que seria Roda Viva? Eu acho que não, porque tem um momento de Roda Viva, principalmente lá o último verso, que fala assim: e carrega o destino para lá. Ou seja, afasta o destino do menino dele, certo? Como se ele não tivesse, digamos assim, uma ingerência, uma responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Ou seja, como se ele não pudesse dominar o destino dele, mas na verdade ele sem querer ou então querendo por querer acabou fazendo o que acabou causando toda aquela tragédia. A letra A, então, você coloca um F de falso. Vou pular a letra B, até porque a letra B é o gabarito. A gente vai direto para a letra C, que é a música Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Tem todo o duplo sentido aí. Cálice de taça de vinho ao cálice de calar-se, a forma verbal calar-se, certo? Essa música aí fala sobre a censura. Ela não tem uma perspectiva positiva, digamos assim, certo? É o poeta criticando a censura, é o eu lírico criticando a censura ali, sem uma perspectiva positiva, tal qual o menino acaba tendo, no final das contas, né? Visto que ele alcança a liberdade. Então você coloca um F de falso aí. Aí, olha só isso, a letra D. Vai passar. Muita gente, pelo jeito, ficou na dúvida, muita gente, pelo jeito, acabou marcando essa, beleza? Mas olha só isso, ó. Tem um momento dessa música que fala em passagem desbotada. Mas, pô, passagem desbotada, isso quer dizer que talvez o menino estivesse vendo tudo do futuro, mas não. Tá ali, né? O menino tá vivenciando aquilo tudo ali, certo? E depois tem outros dois versos que fala ali, ó, sem perceber que era subtraída. Lembrando que essa música aí é de 84. Eu vejo essa música aí como mais uma música atemporal do Chico Buarque, assim como você talvez deva ver também. E isso daí fica parecendo mais uma crítica política direta. Quem sabe quando políticos acabam, por exemplo, aprovando uma medida totalmente antidemocrática na calada da noite, por exemplo, certo? Também coloco, então, um F de falso nessa daí, mas entendo porque muita gente deve ter colocado como a verdadeira, deve ter colocado lá no seu gabarito final. Isso aí é o que a gente vai chamar de destrator. Toda questão de múltipla escolha tem isso. Tem aqui a alternativa correta e tem aquela alternativa que não é a correta, mas que maior galera marca, certo? Agora vamos para a letra B, que é apesar de você. Logo nos três primeiros versos, né, que ele fala que todo aquele grito contido, tudo que aconteceu com ele, que ele vai pagar com juros, o juro, tem uma sensação de redenção aí, apesar de você, apesar de quem? Apesar do pai, pelo jeito, né? Que o tratava tal qual um prisioneiro, que o torturava ali, e o que acontece? O pai dele acabou virando um prisioneiro da própria prisão. O pai dele acabou sendo o pai dele, que era um torturador, né, acabou sendo torturado dentro da própria prisão que ele criou e o menino pôde enfim ir para a rua, pôde enfim
desfrutar dessa liberdade, certo? Então, eu marcaria essa como V de verdadeiro, ok? Ou seja, eu marcaria essa como meu gabarito, concordando inclusive com a UERJ. Não sei o que você marcou nessa. Coloca aí para mim, você marcou A, B, C ou D, certo? Coloca aí, explica para mim por que você marcou a alternativa também. Lembrando, né, que muita gente deve estar pedindo recurso dessa questão, talvez seja até anulada, nunca se sabe. Eu acho que não será anulada, até pela justificativa aqui que eu dei, beleza? Enfim, aí, bom, já pedi para você comentar, né? Aí se você ficou até agora aqui no vídeo, coloca aí o nome de uma das músicas, Roda Viva, Apesar de Você, Cálice ou Vai Passar. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.